Todo iniciante que quer aprender inglês do zero precisa de um começo realmente eficiente. E neste vídeo eu vou mostrar a técnica que usei e que qualquer iniciante pode aplicar para dar os primeiros passos no idioma. Sem gastar nada, garanto que se você usar esse método corretamente, com frequência, você vai entender muito melhor o que ouve e lê, ampliar seu vocabulário e avançar de verdade, mesmo sem gastar um centavo. Então, bora pro vídeo sem enrolação. Qual seria essa técnica? É a técnica dos textos com áudios. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar dessa técnica, só que é a técnica que eu usei quando era iniciante, quando estava começando do zero. Não foi séries, filmes, não foi ouvir podcast, ouvir áudio, não foi nada nesse sentido. Não foi técnica de conversação, tentar conversar com alguém em inglês. Não, foi textos com áudios. Essa foi a técnica que eu usei. Eu vou explicar tudo nesse vídeo certinho e você não vai precisar pagar nada, você não vai precisar gastar nada para utilizar essa técnica. Você pode fazer do conforto da sua casa e se você tiver acesso à internet, você pode usar tranquilamente. Você pode replicar o que eu vou estar passando. Então, como funciona essa técnica? Basicamente, é um treino de listening e leitura. Então, a gente está falando textos que você vai ter a leitura, óbvio, e áudio, textos com áudio. O áudio tem o listening, então você vai estar praticando, vai ter os primeiros contatos lá com o áudio em inglês e também o texto em inglês. Pode ser que você já tenha lido algum texto em inglês anteriormente, você já tinha visto, já tinha ouvido, sei lá, alguém falando inglês, tudo bem. Só que eu tô dizendo que o método de estudo pode ser seu primeiro contato que você realmente está usando, e você está usando esse método para estudar o inglês mesmo. Pode ser a primeira vez que você está utilizando o texto e o áudio para realmente estudar de forma eficiente. Então, mesmo que você já ouviu áudio em inglês, texto em inglês, essa técnica vai servir para você aprender inglês de forma eficiente. Então, é justamente por isso que eu estou fazendo um vídeo. É diferente aquela coisa, tem piscina e mar. E quando a gente está aplicando texto com áudio, a gente está justamente na piscina. A gente está treinando inglês de uma forma mais tranquila, a gente está treinando a nossa natação como se fosse numa piscina, de uma forma mais tranquila, mais organizada. É aquele inglês mais mastigado, então tem aquele texto lá certinho, linha a linha, que eu já vou explicar como é que você faz, o linha a linha. Tem aquele texto tudo prontinho, aquele áudio que já tá certo, aquele áudio que quase nem tem ruído, como nas séries e filmes. É aquele áudio que já tá certinho para você ouvir, a tradução tá daquele lado, então se você não entendeu aquela palavra, você vai ter a tradução. Isso daqui eu chamo de piscina. O texto com áudio é aquele inglês de piscina, não é aquele inglês real mesmo, só que você vai realmente ter uma ótima base como iniciante, se você aplicar a técnica. Então a gente está na piscina. Aí depois do texto com áudio, a gente vai aprender a nadar, aprender o inglês de verdade, com desconforto. Então as séries, filmes e tal. Mas eu acredito que você já entendeu que essa técnica é realmente para iniciante. Então a gente está treinando como se fosse numa piscina. Você está querendo aprender a nadar, mas você começa na piscina. Depois a gente vai avançar no mar. Então aí você fala, o zenista não tá ensinando inglês de verdade. Não, mas eu não posso ensinar o inglês, eu não posso ensinar você a nadar no mar se você nunca aprendeu a nadar, se você tá começando do zero. Então, se tá começando do zero, a gente vai começar na piscina, de uma forma mais tranquila, com texto com áudio, que é o mais básico, a técnica mais básica que você tem que usar para começar de forma eficiente, para depois você já ir se acostumando a entrar no mar. Você entra no mar com boia e depois sem boia. Aí você já tá muito mais avançado. E tem gente que começou mesmo sem essa técnica, tá tudo bem. Mas só que para quem tá iniciando do zero, para todo e qualquer iniciante, essa técnica realmente vai servir. Se serviu para mim, qualquer um pode estar replicando tranquilamente. E aqui, qual é o objetivo de você utilizar essa técnica? Você vai ter os primeiros contatos com textos em inglês, tá? Então, mesmo que você já leu o texto em inglês anteriormente, ou vai ver que você já ouviu algum áudio, algum filme que tá em inglês, essa técnica vai servir também. É que agora eu vou estar te passando esse método para você replicar todo dia e com certeza vai ter ótimos efeitos no seu aprendizado. Isso mesmo sem entender nada, mesmo que você não entenda nada de inglês, você tá do zero, ou você já viu um pouco de inglês, mas ainda não tem aquele entendimento 100%. Para você também vai servir essa técnica. E até mesmo para quem tá mais avançado e não soube dessa técnica, você pode estar utilizando para acrescentar no seu aprendizado. Então, não é entender o texto 100%. O objetivo da técnica não é você entender o texto 100%, você saber tudo de inglês. Basicamente, a gente tem que ter uma base, a gente tem que ter um start, um início. O que é importante é a gente absorver o máximo dos textos que a gente for estar vendo. Então, eu vou te mostrar aqui onde você procura texto, onde você acha, como é que você gera esses textos. Então, mesmo que você não entenda 100%, o importante é você absorver o máximo de cada texto. Pois, não compensa gastar tempo estudando
apenas um texto. Então, você vai pegar um texto, eu vou te mandar um texto, ou uma forma de você gerar o texto, você gerar aquele texto para depois você utilizar o áudio, já vou te mostrar. Mas não compensa você gastar um tempão só naquele texto para tentar entender tudo 100%. Não, você vai entender cada vez mais, só que conforme o tempo e conforme mais textos você for olhando, você for absorvendo. Vale mais a pena você estudar vários textos e você absorver o melhor de cada texto cada vez mais. E aí, ao longo do tempo, você já vai aumentar a sua compreensão, vocabulário e tudo mais. Então, não fica nessa coisa, ai, eu tenho que entender 100%. Não, não precisa. O importante é você absorver. Aí eu separei essa técnica em algumas fases, tá? Para ficar mais fácil. São fases, etapas de você estar utilizando essa técnica. Então, temos aqui 6 fases. Não fica assustado que não são coisas gigantes. Você vai ver que se você aplicar cada coisa, você já vai ficar acostumado no dia a dia e vai ser bem tranquilo. É claro que no começo é um pouquinho mais difícil de você acostumar, pegar o hábito. Só que com o tempo, tenho certeza que em uma semana você já pega o jeito e você nem se lembra que é 6 etapas. É uma coisa mais simples do que parece, ok? Então, primeira fase é você encontrar os textos. Óbvio, como é que você vai arranjar os textos com áudio? A gente vai ter que encontrar de alguma forma. E não é o áudio, é o texto. Você vai encontrar os textos, ok? O que eu sugiro são textos de 50 a 200 palavras. E tem algumas ferramentas que a gente vai estar utilizando. Tem uns textos prontos ou você pode gerar com inteligência artificial. Como é que eu acho textos prontos? O que eu sugiro? Você utilizar a inteligência artificial para citar nomes de textos, que são historinhas, nomes de textos que são até mesmo infantis, aqueles textos de inglês que são bem simples para você já ir se acostumando. Então eu utilizo a inteligência artificial para citar uns nomes e eu pesquisar no Google e eu vou achando. Então aqui tem um prompt que eu tenho e aí eu vou estar colocando no comentário fixado para você encontrar e você gerar lá com a inteligência artificial os nomes dos textos e ela vai te mandar. O prompt é o seguinte: quero encontrar pequenos textos para utilizar a técnica de textos com áudios e aprender inglês americano. Cite X nomes de textos para eu começar. Então, como exemplo, aqui eu mandei o prompt, pedi 10 nomes de textos para eu começar. Então aqui ele mandou 10 nomes. Ele mandou uma lista, então vamos supor, eu quero esse daqui, ó. Eu quero esse texto. Eu vou copiar e colar no Google e aí eu vou achar essa historinha. É uma história curta com forte diálogo, há versões em áudio no YouTube também. Mas o que a gente quer é o texto. Então vamos colocar no Google e aí você vai achar isso daqui. A partir dos nomes que a inteligência artificial for mandando, a gente vai pesquisar no Google e a gente já acha esse texto que é bem simples. São pequenos textos para depois eu aplicar a técnica. Outra forma é através do Google mesmo, então não é mais com inteligência artificial e você mandar no Google. Não, você já vai pesquisar direto no Google. O que eu acharia melhor é só pesquisar, mas você escreve tudo em inglês. Então, aqui, como é que eu escreveria? Eu escreveria por uma dessas 3 formas. Histórias curtas em inglês. Aqui tem contos de inglês para crianças, textos de inglês para iniciantes. É uma dessas coisas, mas pesquisa em inglês e aí o YouTube ele já vai gerar mais resultados, ok? E aí dessas 2 formas você vai estar achando os textos. Aí uma observação é que quanto mais esforço, mais aprendizado. Por que eu escrevi isso? Porque eu sei que você pode pesquisar textos com áudio no Google. E aí vai ter bastante sites que já vão dar isso de graça para você e você vai acessando, vai poder estudar, não tem problema. Só que a minha forma de eu estar ensinando você a achar esses textos requer um pouco mais de esforço. Você vai ter que mandar esse prompt, ou você escreve aqui, aí você vai achar os textos. É uma forma que, para achar os textos, vai requerer um pouco mais de esforço, mas assim, consequentemente, você vai ter mais aprendizado. Então, só de você mandar esse prompt e você ler os nomes lá, você já vai estar começando a ler um pouco inglês, a ler aqueles títulos. Aqui, ó, você escrever o inglês, você tentar se virar para achar uma historinha boa, em vez de você pesquisar, texto com áudio, sabe? Aí já tem bastante site que oferece e não tem nenhum problema se você quiser, só que a minha forma não é que é diferentona, mas requer um pouquinho mais de esforço, mas você também vai ter mais aprendizado só de você se esforçar para achar esses textos prontos sozinho. Ou você pode gerar direto com inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela que vai gerar os textos para depois se aplicar. Então, o prompt: estou estudando inglês e sou iniciante. Gere um texto de até 60 palavras para eu utilizar a técnica de textos com áudios e aprender inglês americano. Uma historinha completamente em inglês. Então, só um detalhe que eu lembrei. Aqui eu coloquei inglês americano. A mesma coisa também aqui. Se você tiver interesse, você
pode estar alterando aqui inglês britânico, o inglês da sua preferência. A minha preferência é americano, então eu vou deixar aqui, mesma coisa aqui também. Aqui eu coloquei cite X nomes, aí você pode escolher quantos nomes você quiser de textos para o ChatGPT citar. Ok? Textos que já existem, textos que já estão prontos, já foram criados por alguém. E aí ele vai citar. Agora aqui, GPT é que vai inventar, é ele que vai criar. Aí aqui eu coloquei 60 palavras, que aí tá dentro aqui do que eu sugiro. Você pode colocar mais, então 100 palavras, 200, 150, para você ter um start. Mas aqui eu coloquei 60, no meu exemplo. Aí aqui, lembrando, eu coloquei inglês americano, você pode alterar também, não tem nenhum problema. E aqui, então, eu mandei esse prompt, não é o prompt exato como está aqui, porque aqui eu dei uma melhorada, tá? Eu dei uma melhorada, mas antes eu tinha mandado, enviado esse prompt pro ChatGPT e aqui ele gerou, ó. Ele gerou aqui a historinha. E aí só um detalhe que em vídeos de ChatGPT eu dou esse detalhe que eu acho interessante. Você clica aqui nesse maisinho e aí você vai em pensa durante mais tempo. E aí, ó, vai ter esse negócio aqui, ó, pensei durante tantos segundos. O que quer dizer? Ele vai gerar um resultado um pouco melhor do que se você quisesse tirar aqui, né, o modo raciocina. Então, o que eu sugiro é você colocar dessa forma, nessa lâmpadazinha, que ele vai gerar melhores resultados. Foi o que aconteceu nas minhas experiências aqui com o ChatGPT. E antes de você mandar o prompt, você já deixa selecionado isso daqui. Enfim, ele gerou a historinha e aí eu vou copiar essa historinha, ok? Eu já vou mostrar o que você vai fazer com ela. Vai ser justamente nessa parte de ferramentas. Você pode utilizar o Google Docs ou o Word. Para quê? Para você organizar o texto. Então, você copiou isso daqui, a gente vai aqui no Google Docs. Então, eu colei o texto aqui. E aí, o que a gente vai fazer é transformar isso em linha a linha. Então, eu já deixei aqui pronto para você ver como ficaria. E aí, fica bem mais simples de você já ir lendo aos poucos. Para depois a gente mandar para outro lugar que eu já vou estar te mostrando também. Então, o que você vai fazer? Você vai dar um Enter e aí você vai transformando em linha a linha. Vai transformando em linha a linha. Como está dessa forma aqui, tudo certo? Aí, com uma dessas duas ferramentas, a gente vai organizar o texto e aí depois a gente vai mandar no Google Translator, Google Tradutor ou ChatGPT, para a gente ter uma versão traduzida e o áudio. Então, eu já ensinei você buscar os textos, encontrar os textos, mas aí a gente precisa utilizar as ferramentas para organizar o texto, ter uma versão traduzida e também ter um áudio. Então aí a gente vai lá no Google Tradutor, a gente já copia o linha a linha, como você já fez. Aqui no meu exemplo eu vou copiar o meu. A gente vai colar aqui, ó. Mas a gente vai deixar selecionado inglês e aqui é português Brasil. No meu caso é o texto do próprio ChatGPT. Eu copiei, transformei linha a linha e aí eu mandei aqui no Google Tradutor. Então a gente já encontrou o texto. A gente já deixou organizado, a gente já pode ter os áudios. Os áudios, eles já estão aqui, ó. Você pode clicar em ouvir, ou se você quiser organizar no ChatGPT, você tem uma opção de você ler em voz alta, que aí o próprio ChatGPT ele vai estar falando lá para você. Mas no meu caso eu vou ensinar pelo Google Tradutor, que eu acho que é bem mais simples para todo mundo. Então, aqui o segundo passo, segunda fase, seria você ouvir o áudio com muita atenção. Você vai ouvir só o áudio. A gente não tá falando de ler o texto, você vai ouvir só o áudio. No máximo em 2 vezes. E aí, você vai me responder quantos por cento você entendeu do texto. Então, você ouviu 2 vezes. Ou vai ver uma vez. Você só ouve o áudio, você não vai olhar o texto. E quantos por cento você entendeu do texto, né? Do texto não, na verdade do áudio. Quantos por cento você entendeu do áudio? É tranquilo se você entendeu 0. Você entendeu 0%, não entendeu nada. Então, você só ouviu aquele áudio, não entendeu nada, tá tudo bem. Então, o que você vai fazer? Você já colou aqui, já colou. Aí você pode clicar para ouvir, e aí o que eu sugiro? Como você não pode ler o texto, você vai abrir uma nova janela, e aí o que você vai fazer? Você clica aqui em ouvir. Clicou aqui em ouvir e aí você vai para essa outra janela para você não olhar o texto e só ouvir o áudio. Aí depois que ele terminou de falar, o Google Tradutor ou o ChatGPT que você for usar, depois que ele terminou de ler, aí você vai me responder quantos por cento você conseguiu entender. Agora a terceira fase é você ler o texto linha por linha e comparar com a tradução. Isso você faz uma vez, você faz com muita atenção e até entender. Mas você vai fazer uma vez só. Você vem aqui, você vai ler isso daqui primeiro, e aí você vai ler isso daqui também. Você vai ler tudo linha por linha. Every morning, Sarah jogs to the park with her golden retriever, Max. Aí você vai ler. Todas as manhãs, Sarah corre até o parque com o seu golden retriever, Max. Golden quer dizer uma raça canina, uma raça de cachorro. Aí você terminou, aí você vai pra próxima. They watch the sunrise. Enfim, você entendeu. Você vai aqui no segundo, aí vai aqui no segundo. No terceiro, quarto. E assim por diante.
Quarta fase, você vai ouvir o áudio e ler o texto ao mesmo tempo. Então, você faz isso, ó, de 5 a 10 vezes. Ah, mas eu só posso, sei lá, eu posso menos, eu tenho menos tempo. Então, tudo bem, aí você vai diminuir. Só que o mínimo do mínimo seria 5. Então, clicou aqui, aí você vai ler ao mesmo tempo. Você vai ler ao mesmo tempo, conforme o Google Tradutor vai falando. Aí a quinta fase, ouvir apenas o áudio. Então, veja que aqui no começo a gente falou, ouvir o áudio com muita atenção. Isso para você ver o quanto você entendeu. Agora, passando a fase 3 e 4, a gente vai ouvir de novo o áudio, vai ouvir de novo e não pode ler o texto de novo. Você não pode ler o texto. Mas agora você faz de 5 a 10 vezes. 5 a 10 vezes ouvir só o áudio. Você não vai ler o texto, você não vai ler ao mesmo tempo. Não. Você não vai nem ler a tradução, só vai ouvir o áudio de 5 a 10 vezes. E aqui tem um reforço, fase 4 e 5 novamente, se você precisar. Então, você ouviu umas 10 vezes o áudio. Se você ainda está com dificuldade, sentiu que precisa, então volte para a fase 4 e aí você vai de novo aqui na 5. E aí uma pergunta, agora quantos por cento você entendeu? Depois que você passou essas fases, você já foi na 2, 3, 4, agora você chegou nessa. Quantos por cento você entende agora? Ah, não entendi nada. Tá tudo bem também. Só que é difícil, né? É difícil você não entender nada, você realmente não entender nada. Você passou e você tentou mesmo entender. Você leu o texto, você ouviu o áudio, você completou as fases. É difícil você estar com 0%, com zero entendimento. Pelo menos 1% você aumentou. Isso daí eu não tenho nem dúvida. Se você realmente aplicou corretamente a técnica. Você chegou aqui, provavelmente você vai estar mais do que 1%, obviamente, no nível de entendimento. Então vamos lá. Você vai clicar, aí você vai para outra janela, ou você minimiza aqui, você só vai escutar o áudio. Você vai escutar isso daí umas 5 vezes. Clicou aqui, não olha para a tela, olha para outro canto, olha para a janela da sua casa, olha para a parede. Você só vai ouvir. E lembrando, de 5 a 10 vezes no máximo. Aí a sexta fase, você vai colocar no Anki. Você já fez o linha-linha, você já aplicou toda essa técnica, já chegou aqui na fase 5, fez uns 10 vezes, 5 vezes, enfim. Aí você vai colocar, ó, cada linha e cada tradução no Anki. Para quê? Para você revisar todos os dias. Você vai usar o método da repetição espaçada. Isso daí é bom para você memorizar cada frase, cada tradução ao longo do tempo. Então você vai tendo cada vez mais facilidade de ler o texto, você compreender o texto em inglês. Então tem aquela coisa do bom e errei no Anki. Isso daí eu posso ensinar no outro vídeo, senão o vídeo vai ficar muito grande se eu ensinar também o Anki. Mas se você entendeu lá o que a frase disse, a frase em inglês, ela aparece, então você vai colocar bom. Se você não entendeu, você vai colocar errei. Mas como eu disse, eu vou ensinar mais isso em outro vídeo. Então, é assim, o flashcard lá no Anki, ou pode ser no caderno, né? O flashcard no front, tem a parte frontal, e aí você vai colocar essa parte aqui em inglês. Agora a parte em português, você vai colocar no back, na parte de trás lá do flashcard. Ou você pode fazer isso num caderno, folha de papel, enfim. Mas aqui na parte da frente, você coloca essa parte em inglês. Na parte de trás, você coloca em português. É a versão traduzida. Aí a mesma coisa você faz para as outras linhas. Então, copia aqui, cola lá na parte da frente. Aí beleza. Aí você coloca aqui na parte de trás desse mesmo flashcard a versão traduzida. E assim para as outras linhas e para outros textos que você for estar estudando. Aí antes de seguir aqui para as dicas, que eu acho muito importante, eu vou te mostrar também como é que eu faria na versão do ChatGPT. Tem gente que gosta mais do ChatGPT do que o Google Tradutor. Tá tudo bem. O Google Tradutor ele já funciona muito bem para pronunciar, para ler aqui, traduzir, fazer uma tradução. Não que é uma tradução 100% certa, 100% conforme o que realmente faz a gente entender as coisas em português, mas só que o Google Tradutor já é uma boa base para você realmente não precisar gastar nada, para você criar o texto com áudio, você aplicar a sua técnica, né? A técnica de texto com áudio que eu tô passando, você vai poder utilizar e fazer como se fosse o seu método de estudo. Você está sendo autodidata, tá aprendendo sozinho em casa, você não tá gastando nada mesmo. Então, o Google Tradutor é uma sugestão, ok? Não que você é obrigado a utilizar o Google Tradutor, mas é a forma que eu faria para estar começando. E aqui o ChatGPT também vale, você pode estar utilizando. Aqui o que eu coloquei, organize em linha a linha o texto a seguir e coloque a versão traduzida correspondente de cada linha abaixo. Então, não tá perfeitinho esse prompt, só que eu coloquei e ele já conseguiu entender. Então, aqui é aquele texto que eu já transformei em linha a linha da Sara, eu colei aqui para ele, e aí ele já
colocou a versão traduzida também. O que eu só não acho legal é que o ChatGPT, quando a gente clica aqui em ler em voz alta, ele realmente vai ler tudo em voz alta. Ele vai ler tudo em voz alta. Mas o que a gente quer ouvir é só o texto em inglês. Isso que é o interessante para nossa técnica, é só ouvir o texto em inglês. A gente não vai clicar aqui para ouvir o texto em português. Esse é o detalhe. Então, pode ser que tenha gente que goste do ChatGPT mesmo assim, tá tudo certo. Você vai gerar a versão traduzida, ele vai organizar também, mas o único chatinho é que quando você clica aqui para ler, ele vai ler também a versão em português. E esse não é nosso interesse na técnica. Agora veja que aqui no Google Tradutor, o bom é que quando você clica para ouvir, ele só vai ler o texto em inglês aqui. Ou se você quiser o português, tudo bem, mas o interessante na técnica é só o texto em inglês, é só o áudio em inglês mesmo. Aqui a tradução a gente vai usar na técnica, mas é em uma parte, em uma fase conforme eu te mostrei. Mas em nenhum momento eu te mostrei que você vai ter que ouvir em português. É só em inglês, ok? Enfim, aqui vai algumas dicas, uma recomendação inicial. Você pode perguntar quantos textos eu devo estudar por dia. O que eu poderia te sugerir é um texto por dia. Se você tiver mais tempo, você pode estudar mais textos. Se você tiver menos tempo, o mínimo do mínimo é um texto por dia. Mas mesmo se não for por dia, então tento fazer um texto por semana, um texto a cada 15 dias, um texto por mês. Mas um texto por mês eu acho que já é bastante tempo, mas faz pelo menos um texto por dia, que eu acredito que um tempo você vai ter sim para o inglês, mesmo sendo iniciante. Um texto por dia já é um excelente início. E aí sempre pergunta também, mas por quanto tempo eu devo estar estudando essa técnica para ver resultado? O que eu diria é de 2 a 6 meses. 2 a 6 meses você já vai ver bons resultados na compreensão, no entendimento, no listening, na leitura também. Com certeza de 2 a 6 meses você já vai ver os resultados naturalmente. E também depende, porque não é uma garantia esses 2 a 6 meses, depende do ritmo de cada pessoa. Vai ver que, igual eu falei, o que seria ideal? Um texto por dia. Só que vai ver que tem pessoa que tem menos tempo, aí também vai demorar mais meses para ela ver resultado. Agora, aquela pessoa que já tem muito mais tempo, ela pode ver mais textos por dia, tudo bem, mas aí ela vai ver os resultados em menos tempo. Agora, se você for usar a técnica e ver um texto por dia mesmo, aí basicamente de 2 a 6 meses por aí você vai ver resultados provavelmente. E depois, o que eu faço depois que passou 6 meses, eu tô aplicando texto por dia e eu tô vendo resultado, eu tô vendo que eu realmente tô melhorando no inglês. E depois? Aí você pode partir para mineração de sentenças, que aí você vai expandir o seu vocabulário, você vai achar palavras para você expandir o seu vocabulário no inglês. Além disso, você pode estar fazendo imersão, quer dizer, você vai entrar nos ambientes em inglês. Então, tudo através da internet, seu computador, celular, você assiste séries, filmes, YouTube, mas tem que estar tudo em inglês. Você vai fazer uma imersão como se você estivesse dentro de uma conversa de americanos que estão conversando tudo em inglês. Isso você faz imersão e eu já ensino em outros vídeos, mineração de sentenças. Eu não lembro se eu já fiz vídeo, mas você pode estar aprendendo em outro vídeo sim. No caso do ChatGPT, para você fazer expansão de vocabulário, esse vídeo já fiz. Mas da mineração de sentenças em si, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. E outras técnicas que são mais avançadas. Então, você quer melhorar a pronúncia, melhorar a conversação, gramática mesmo. Isso daí você vai fazer depois. Mas, primeiramente, você vai utilizar a técnica de textos com áudio. Isso daí seria o start para o seu aprendizado. Outra dica é você não ficar com noia. Não ficar com noia. Apenas use a técnica. O que é você ficar na noia? Na noia, é igual eu já falei no início. Você não vai querer entender o texto 100%. Claro que quanto mais você entender, melhor. Sim, só que não fique na noia também, de você entender certinho a gramática, de você entender o texto completamente, tal, você ficar naquela noia de se eu não entendi aquela palavrinha, eu tenho que entender, tal, aquela vírgulazinha não tá certa, aquela palavrinha eu fiquei meio perdido. Não, não fica na noia. Apenas use a técnica. Apenas absorva o inglês daquele texto, de cada texto que você for estar estudando por dia. Tem uma diferença entre entender e a gramática. O mais importante é você buscar entender, buscar absorver o texto, ao invés de você ficar preso na gramática. Nossa, eu tenho que entender corretamente o que significa a gramática aqui dessa linha, desse texto. Eu tenho que entender. Não, isso daí você já tá na noia. Não fique na noia. Só aplica a técnica, vai fazendo numa boa, vai fazendo tranquilo. E aí, com o tempo vai aumentando a sua compreensão. Não precisa ficar super perfeccionista. Eu também sou perfeccionista, mas não fique nessa noia de tem que entender tudo corretamente, tal. Deixa eu destrinchar o que significa essa palavrinha. Não fique nessa noia.
A outra coisa tem aquela analogia do balde de água. O inglês é o seguinte, você tá aprendendo uma gotinha de inglês, você tá colocando uma gotinha de inglês no seu balde, uma gotinha a cada dia. Aí com o tempo, esse balde ele vai enchendo. O balde de inglês, ele vai enchendo. Cada dia que você está estudando texto com áudio, é como se fosse uma gotinha de água no seu balde. Aí com o tempo vai enchendo. O inglês é assim. Cada dia você vai estudando um pouquinho, vai aprendendo um pouquinho de inglês. Aí com o tempo, você vai ver que passou tanto tempo que você já aprendeu muito inglês, que esse balde de inglês ele vai enchendo. Uma hora ele vai encher, ele vai estar cheio também. Então é tudo questão de tempo. Tem gente que quer as coisas da noite pro dia, mas não é assim que funciona. É tudo questão de tempo, é tudo questão de dedicação e constância. Você vai ter que aplicar essa técnica, não exatamente nesse período. Vai depender muito da pessoa, depende da situação, imprevisto, não sei. Mas é mais ou menos nesse período. E se você seguir o ideal, um texto por dia, se você puder seguir mais, tudo bem. Você vai cumprir em menos tempo, você vai ver os efeitos em menos tempo. E também você pode fazer, sei lá, um texto por semana. Saiba que vai demorar um pouco mais de tempo para você ver resultado. Depende bastante. Só que com o tempo você vai encher o seu balde de água do inglês. Você vai aumentar o seu conhecimento em inglês com certeza. E isso tudo leva tempo. Você vai construir o seu inglês, o seu entendimento. Você vai expandir o seu aprendizado, expandir o seu conhecimento conforme o tempo. E aí, como resultados, você vai ter mais compreensão, mais entendimento do inglês. Você vai aumentar o seu vocabulário, cada vez mais acostumado com leitura e listening. Listening quer dizer você ouvir o inglês, entender o que está sendo dito, você ouvir e também a leitura. Então, com certeza, com a técnica de texto com áudio, você vai ter esses resultados. Esses resultados aqui, você vai estar mais acostumado em ler aquele texto, em ouvir. Você já ouviu tanto aquela palavra que você já pegou o jeito, você nem precisa se esforçar tanto para ouvir, você voltar o áudio para ouvir. Não, você vai estar cada vez mais acostumado com certas palavras, certos áudios, certos sons, fonemas, enfim. Então, com esse vídeo eu tenho certeza que qualquer iniciante, qualquer pessoa que está querendo aprender inglês e é iniciante, se aplicar essa técnica, com o tempo você vai ver resultados de aumento de compreensão, você vai expandir o vocabulário e o inglês vai ficar cada vez mais fácil na sua vida. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, me ajuda bastante. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo e um abração para você.